Sejam muito bem-vindos ao canal de Ciências Sociais. Hoje falaremos de intervenção social e saúde mental. Vamos fazer uma pequena análise sobre o impacto que o Covid teve e a guerra na Europa tem na saúde mental dos portugueses. No início de 2020, vemos noticiados os primeiros casos de pessoas infectadas com o Covid-19 em Portugal. O Covid-19, que teve início em finais de 2019, veio ditar uma época difícil, uma pandemia em pleno século XXI. Essa pandemia veio provocar várias ações e reações. Uma das primeiras foi o isolamento social, levando à criação de uma nova realidade. Algumas empresas, fábricas e instituições públicas tiveram de fechar, deixando algumas pessoas em teletrabalho, em layoff ou até mesmo no desemprego. Para evitar todo e qualquer tipo de contágio, foi exigido a todos os portugueses que cumprissem o isolamento social nos seus lares. Os contactos com amigos e familiares menos próximos ficaram com um contacto meramente virtual. Este isolamento levou a vários problemas relacionados com a saúde e a saúde mental. Problemas esses, fruto não só do isolamento social, como do facto de algumas pessoas com patologias verem o seu acesso à saúde pública limitado. Terminada a pandemia, numa fase em que era esperado pelos portugueses maior perspectiva do futuro, com o fim do isolamento social e o cair do uso das máscaras, esperava-se que a economia tomasse um rumo na direção ao crescimento. Mas, ao invés disso, somos confrontados com outra realidade, a guerra travada entre a Rússia e a Ucrânia, e como resultado imediato as sanções impostas pela União Europeia à Rússia, como por exemplo a proibição da importação do petróleo bruto e refinado, o carvão e outros combustíveis fósseis líquidos, assim como o aço, o ferro e outros, como por exemplo a madeira, o cimento e os plásticos, etc. O que nos leva assim, desta maneira, a uma grave crise económica, com uma inflação galopante, resultando no fecho de algumas fábricas, o que leva a um maior desemprego. Também a subida dos preços dos produtos, tanto essenciais como não essenciais, e a subida das taxas de juros, que vão resultar na subida da prestação da casa de muitos portugueses. Para fazer a reflexão sobre o impacto que a crise económica e social do momento tem e poderá ter na saúde mental dos portugueses, é preciso primeiro entender os conceitos sobre a saúde e a saúde mental. A Organização Mundial da Saúde diz que entende a saúde não como a ausência de doenças, pelo modelo médico, ou de algum tipo de distúrbio biológico, mas antes como um estado positivo de completo bem-estar físico, mental e social. Esta perspectiva introduz uma concepção mais dinâmica da vivência biológica enquanto inseparável do contexto sociocultural, psicológico, económico, ecológico em que o indivíduo vive. A saúde física e a saúde mental estão conectadas, pois não é possível ter saúde física sem saúde mental. E sem saúde mental, também não é possível ter saúde física. Além de conectadas, na falta delas, a qualidade de vida diminui, tanto para o indivíduo que sofre, como para aqueles que o rodeiam, nomeadamente a família e os amigos mais próximos. A saúde mental, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é um estado de bem-estar no qual o indivíduo realiza as suas capacidades próprias. Pode manejar as dificuldades normais da vida, pode trabalhar de forma produtiva e frutuosa e é capaz de prestar uma contribuição para a sua comunidade. Variáveis como a classe social, o género, a origem étnica, o desemprego e a pobreza são determinantes da saúde e da doença mental.
Entre pobreza e doença mental, estabelece uma relação quase circular, pois a pobreza é potencialmente geradora de doença mental e esta, por sua vez, potencia a pobreza, gerando desemprego. E com este, a falta de condições materiais que conduzem à deterioração das condições sociais, das redes sociais e das relações de sociabilidade. Ora, se é certo que as crises económicas e sociais trazem dificuldades à vida da maioria dos portugueses, também é certo que essas dificuldades não ficam só pela perda do poder de compra ou perda de direitos que eram dados como intocáveis. Como, por exemplo, na pandemia, foi possível assistir e viver uma série de regras que mexiam diretamente com os nossos direitos. Os limites nas saídas à rua, o uso de máscara obrigatório, proibição de entrada em vários locais para aqueles que não eram possuidores do certificado digital ou da declaração em como tinham um teste negativo. Assim, como ver o nosso acesso à saúde adiado várias vezes. No caso da guerra, que vem causando uma inflação, é de notar que várias pessoas já pensam duas vezes antes de comprar isto ou aquilo, pois o dinheiro não chega para tudo, devido ao aumento do custo de vida. Além disso, vê-se uma grande discrepância entre o valor das rendas da casa e o salário de grande parte dos portugueses. Ora, como dizia, estas crises que têm quase sempre um impacto a nível de privação material na nossa vida, algumas vezes, grande parte das vezes, são causadoras de doenças mentais, especialmente nas pessoas consideradas mais vulneráveis, podendo mesmo levar ao suicídio. Um estudo sobre o impacto da crise sobre a saúde mental de pessoas desempregadas no contexto da crise económica e sobre o impacto do desemprego destas pessoas no bem-estar mental dos seus filhos sugere que os fatores associados às recessões económicas apresentam riscos significativos para a saúde mental das pessoas desempregadas e dos seus familiares. Com efeito, os resultados deste estudo assinalam que os adultos desempregados apresentam uma alta prevalência de sofrimento psicológico e de insatisfação com a vida, sendo estas associações significativamente mais fortes entre as mulheres desempregadas, pessoas com mais idades, pessoas com baixa escolaridade, os solteiros, homens que são pais e mulheres que vivem com parceiros desempregados. É de referir que Portugal continua a ser um dos países onde a desigualdade social é maior comparativamente a outros países europeus. Em Portugal existem fortes desigualdades ao nível do acesso aos serviços e seus profissionais. A doença mental é um significante cultural e social. Ela está implicada nas condições sociais da vida. Ela funciona como um espelho da sociedade e da cultura. Existem três perspectivas predominantes para explicar a causa da doença mental: a orgânica, a psicológica e a social. A primeira valoriza os fatores biológicos, a hereditariedade, assim como fatores de origem tóxica e traumática. A psicológica explica a doença mental com fatores emocionais e comportamentais. Já a social refere que são os fatores sociais. Todas estas perspectivas são importantes isoladamente, mas é no conjunto que ganham força para muitos autores, especialmente como forma de intervenção. A pobreza pode ser simultaneamente determinante e consequência da doença mental. Obrigada por assistirem.